agora de outra força específica, é a chamada força normal. E a força normal, ela surge quando você tem um objeto que está numa região próxima à superfície, não próxima, em contato com a superfície. Falei próximo, mas eu queria dizer em contato. Em contato com uma superfície, e essa superfície exerce sobre o objeto uma força de reação ante a força de contato do próprio objeto. Então aqui eu vou dizer que eu tenho um objeto numa determinada superfície. Vamos pensar que ele seja um caixote, uma caixa. Então uma caixa aqui, com uma certa massa, chamemos essa massa de massa M, tá? Esse é um corpo C com massa M, e ele está parado. Então tem um sistema de coordenadas próximo à superfície da Terra. O sistema de coordenadas está colocado aqui, x. Toda vez que vocês vão aplicar as leis de Newton, é bom vocês explicitarem o sistema de coordenadas. Não só o referencial, porque o referencial a gente vai falar é a própria superfície da Terra. Mas aí você vai e explicita o sisteminha de coordenadas, que é para ficar mais fácil o trabalho de vocês. Então, sobre aquele corpo, a gente pergunta por que ele está parado. Se existe força da gravidade. Então, existe uma força peso agindo sobre ele, existe isso, mas tem que existir uma outra força. A gente nomina essa força como N, com essa setinha, para dizer que o N aqui é para dizer que é normal. Normal no sentido de ser perpendicular, que ela surge na direção perpendicular à superfície. Então, onde ela está aqui, essa força age sobre o corpo, e é uma força que tem origem na própria superfície onde o corpo está colocado. E ela se contrapõe a uma força que está para baixo aqui, que tem como origem o centro da Terra, que é a força peso, força gravitacional, executada pelo próprio planeta Terra, que é isso aqui. E aqui você tem a força normal. Bom, por que os objetos estão parados? Por que esse objeto está parado? Porque quando você soma Fg mais N, você obtém zero, porque não tem aceleração. A conclusão é que N é igual a menos Fg. Nem sempre é assim, nesse caso é assim. Se essa superfície estiver, por exemplo, inclinada, não seria dessa forma. Se a superfície estiver inclinada, não necessariamente a força normal seria menos a força da gravidade. Então, advém do fato de que a forma com que a gente propôs, ou colocou o objeto ali, parece que dá essa interpretação, né? Mas não é assim não, né? Nem sempre a normal é igual em módulo à força-peso. Então aqui o que você faz? Como um é menos o outro, a equação escalar para essa expressão é n é igual a Fg, para o exemplo específico que a gente está tratando aqui. Nem sempre é assim. Agora, as superfícies, em geral, elas também produzem uma outra força, não só essa força chamada normal. Suponha que essa superfície, ela não em contato com o meu objeto, ela não estivesse perpendicular à direção vertical. Se ela fosse um pouco inclinada, a gente estivesse tratando, sei lá, de um plano inclinado aqui, colocasse um objeto sobre um plano inclinado, ela continuaria esse objeto experimentando uma força que é uma força normal, mas em geral, junto com essa força normal, também surgiria uma força que é, no caso, paralela à direção da superfície. E essa força recebe um nome especial também. Isso é chamado de força de atrito. Então aqui, além da normal, em geral aqui surge, e ela pode ou não ser suficiente para impedir esse objeto de deslizar sobre a superfície. Pode ser suficiente ou pode não ser. Então nessa configuração a gente tem
Força normal, apontando para cá, perpendicular à superfície. E para cá uma força que, em geral, a gente usa esse símbolo. É uma força com um AT, para dizer que é de atrito. E aqui o peso continua vertical para baixo, porque a gente inclinou essa superfície. O peso continua vertical para baixo, ou seja, a força da gravidade oriunda lá da interação, que é a atração do centro da Terra contra esse bloco. Esse indivíduo aqui, então, é essa nova força, essa força específica chamada de, escrevendo normal, chamada de força de atrito. Essa é a força, a gente vai estudar ela com detalhe. Força de atrito.